Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma quarta bizarra. O episódio de hoje, Miyuki Ishikawa, a Exterminadora. Em 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu aos aliados e colocou um fim na Segunda Guerra Mundial. A partir disso, o país experimentou o início das consequências arrasadoras do conflito, como a destruição causada pela bomba atômica e o declínio econômico. Em adição a isso, para desespero do governo, ocorreu um enorme aumento na taxa de natalidade. E foi em meados de 1897 que nasceu Miyuki Ishikawa, na pequena cidade de Kunitomi, localizada na província de Miyazaki, no sul japonês. Ela se formou na Universidade de Tóquio e se casou com Takashi Ishikawa, com quem nunca teve filhos. Por anos, ela dirigiu uma das alas do hospital Maternidade Kubotuki e era conhecida por ser excelente parteira, além de muito experiente. Fora esses detalhes básicos que quase nada se sabe sobre a vida pregressa ou íntima de Ishikawa, somente as suas convicções. Ela não se considerava uma mulher ruim, apenas uma cidadã que fez o que era necessário para o bem da nação. Apesar de tudo, a mulher via o que acontecia todos os dias em seu trabalho, cada vez mais mulheres dando à luz em uma realidade socioeconômica catastrófica. Ela sabia que se o país continuasse naquele compasso, não haveria lugar ou comida suficiente para milhares de pessoas em alguns anos, tampouco para as gerações futuras. De acordo com Ishikawa, ironicamente, os casais sabiam que não teriam dinheiro para alimentar os próprios filhos. Porém, era maior a necessidade de estabelecer laços que afastassem os fantasmas do pós-guerra, sem nenhum serviço social de caridade para resolver aquela situação. Ela chegou à conclusão de que a solução era assassinar os recém-nascidos, visto que a perda deles seria irrelevante e contribuiria para que ninguém vivesse em miséria, doença ou sofrimento. Naquela época, abortos eram ilegais no país, e qualquer atitude para tentar interromper uma gravidez era punida com seriedade. Apesar disso, o negócio que Ishikawa fundou não era muito secreto. Inclusive, muitas parteiras acabaram se demitindo por não concordarem com a nova política. Ainda assim, ninguém fez nada para detê-la. Foi persuadindo os pais pobres e desesperados que chegavam aos seus cuidados que a mulher começou a implementar as práticas. Ishikawa chamou o marido para cuidar da parte financeira, pois ela cobrava uma fortuna para realizar o trabalho, alegando que o casal gastaria mais com despesas de longo prazo se tivessem o filho. O médico Shiro Nikayama também entrou no negócio e ficou responsável pela falsificação de certidões de óbito dos recém-nascidos. A mulher deixaria que as crianças morressem de fome ou de tanto chorar, para que a palavra assassinato passasse longe da causa da morte, se algum legista curioso quisesse inspecionar. Em 12 de janeiro de 1948, policiais de Uazeda
encontraram os restos mortais de 5 bebês. A autópsia não conseguiu definir a causa da morte, porém, as circunstâncias nas quais foram encontrados não apontavam para uma morte natural. Em uma investigação mais profunda, fora encontrado na casa de um agente funerário mais 40 cadáveres. Mais tarde, outros 30 corpos foram escavados do terreno de um templo. Através das testemunhas e declarações de alguns casais que as autoridades conseguiram rastrear, Miyuki Ishikawa, que fora presa com seus comparsas em 15 de janeiro daquele mesmo ano. A mulher culpou o país pela morte das crianças e teve o total apoio da opinião pública. Muito, embora a fala fosse discriminatória. O Tribunal Distrital de Tóquio a acusou de crime de omissão em vez de assassinato, e ela foi condenada a apenas 8 anos de prisão, enquanto os cúmplices receberam 4 anos cada. Em 1952, o casal recorreu da decisão e o Supremo Tribunal de Tóquio revogou a sentença original e condenou Miyuki a apenas 4 anos de encerramento e Takeshi a 2 anos. O casal levou o governo japonês a encarar o aborto como uma questão de saúde pública, principalmente para mulheres em situações de risco e extrema pobreza. Por isso, a prática foi legalizada em 24 de junho de 1949. A lei farmacêutica ajudou a embasar essa decisão não apenas através da distribuição de preservativos, mas também do preparo de profissionais de saúde, parteiras e enfermeiras, para educar homens e mulheres sobre as práticas fundamentais para o controle de natalidade. Com a ajuda do governo central e de autoridades locais, seminários de instruções, visitas periódicas e aconselhamentos matrimoniais foram realizados em todas as esferas sociais. Apesar de não ter pago pelos seus crimes de uma maneira mais justa devido ao contexto judicial no qual a sua história fora inserida, Ishikawa ainda é considerada a mais prolífera assassina em série da história do Japão. Mas o que você acha disso? Me conta aqui sua opinião nos comentários. Mas por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @moriartecasts. E você que chegou até aqui, deixa um comentário, curte, comenta, se inscreve no canal e ativa os sininhos das notificações para ficar por dentro de tudo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e até amanhã.